ragazzi, bem-vindos de volta ao canal Partiu Itália. Hoje eu estou aqui finalmente com o meu marido Renato. Olá, tudo bom? Tchau, ragazzi. Depois de tanto tempo, né, muito sacrifício, muita injeção de saco, depois ela de 3 conquistou, meses. convenceu a fazer esse vídeo, mas vamos lá. O entrevistado é uma pessoa bem difícil, por isso que esse vídeo demorou tanto a sair. Meu cachê é pouco. Bom, ele chegou aqui no dia 18 de fevereiro e vai contar um pouquinho pra gente como foi a experiência dele pela imigração. Ele passou por Portugal, não fez o período de quarentena, que seria o indicado de 10 dias, ele simplesmente passou pelo aeroporto e vai contar pra vocês como foi essa aventura dele, como foi conversar com a polícia, os documentos que você trouxe. Primeiramente, né, a gente fez um transporte ali com Baruch, né, mas isso a gente vai falar no outro vídeo. Mas fui de Vitória para Guarulhos, um voo tranquilo, pela Latam, a bosta da empresa, você corta, não pode falar. E aí depois eu peguei pela TAP, né, que eu vim de São Paulo para Portugal. Então eu vim num voo praticamente sozinho, né, nas 3 poltronas só para mim, ficou bom esse voo, isso aí foi tranquilo, isso é importante. E foi um voo bem tranquilo, né, 9 horas e meia até Portugal. Depois eu fiz uma escala de Portugal, né, fiquei 1 hora esperando o voo, 1h40 mais ou menos, até para a Itália. São mais 2 horas e meia de voo, que só tinha 8 pessoas no avião, então também foi bem tranquilo, igual uma cama de casal, foi bem tranquilo o voo. Como é que foi na imigração? A pessoa fez muitas perguntas? Não, a migração no começo dá um nervosismo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Então na minha frente tinha 6 pessoas que foi praticamente negadas, né? Aí a pessoa tá desesperada lá e na nossa hora a gente acaba ficando com o pé atrás. Né? Mas a minha vez foi bem tranquila, eu tava com os documentos na mão, né? Cheguei lá, me falou para onde que eu iria. Eu tava com uma carta convite da tia da Juliana. Até obrigado, viu, tia Ângela, pela carta convite, ajudou muito. Perguntou o que eu fazia no Brasil, né? Quanto tempo eu iria ficar, e ele deu um carimbo. Então foi bem rápido, não gastou 2 minutos, foi bem rápido o processo. E como ele veio antes do período de emergência do Covid acabar aqui na Itália, que o período de emergência acabou agora dia 31 de março para 1º de abril, então ele teve que trazer o atestado de vacina mais o teste de Covid. Mais para frente eu vou estar atualizando vocês se ainda está pedindo, mas provavelmente eles vão parar de pedir esse teste de Covid para entrar, vai ser somente as vacinas mesmo. Então a imigração foi tranquilo e você passou, pegou o carimbo. Inclusive esse carimbo ficou um pouco fraco, a gente teve até um pequeno probleminha depois com isso, mas a gente vai contar mais para frente para vocês. Bom, e como ele veio para fazer a cidadania, o primeiro passo para quem chega na Itália é se apresentar na questura para fazer a declaração de presença. Geralmente são 48 horas a partir do momento que a pessoa chega aqui na Itália. Apesar de que na internet a gente procurou algumas informações, estava dizendo 1 semana, né, amor? 8 dias. Em torno de 8 dias. A gente ficou tranquilo. Mas a gente acabou meio que relaxando, porque ele chegou numa sexta-feira, né? 3 meses sem se ver, a gente acabou curtindo de estar junto e deixamos para segunda ou terça-feira. Mas quando a gente chegou lá para ele se apresentar, o policial meio que chamou atenção, né? Foi estranho, foi pior do que na imigração. Porque e ele não falava italiano. Ele perguntou um monte de coisa no capítulo. No aí eu cheguei e falei, gente, o que aconteceu? E o carimbo do meu passaporte ficou muito claro. E aí ele não conseguiu chegar da primeira vez. Aí ele chegou, levou lá pra dentro lá meu documento, né, com o passaporte, pegou a folhinha que eu preenchi também, levou lá pra dentro e demorou lá uns 10 minutinhos. Eu falei, lascou. Agora nós vamos ter que ir embora. Aí ele voltou depois, acho que foi lá naquela... Deve ter sido conferir, né? Ultravioleta, lá, alguma coisa assim. Retornou. E aí me deu o passaporte, me deu a permissão e liberou. Mas ele avisou, ó, é 48 horas, não são 8 dias. Ele chamou atenção, mesmo a gente tendo achado na internet que eram 8 dias, ele chamou atenção por essas assim, 48 horas. Mas assim, ele foi meio complicado, ele foi mais difícil, eu achei que ia dar um probleminha ali ou outro, mas estava tudo certinho, então não tinha por que ter visto. Mas foi tranquilo. E essa declaração de presença, ela é obrigatória, principalmente se você não entrar direto na Itália. Por exemplo, o caso do Renato, ele entrou no espaço Schengen por outro país, ele veio para Portugal. Então, para a Itália, ele não estava na Itália, ele estava em Portugal. Então, ele tem que avisar na questura que ele chegou aqui na Itália, que ele está aqui na Itália. E aí, depois disso, com esse documento, a gente vai para o segundo passo, que é fazer o Codice Fiscale, que seria o equivalente ao nosso CPF no Brasil. Na verdade, o Código Fiscal ele é um cálculo dos nossos dados, nome, sexo, data de nascimento,
Tem até alguns sites na internet que você consegue fazer esse cálculo, mas ele tem que ser validado na agência da Lentrate. E a gente teve que fazer um apontamento, um agendamento para ele tá comparecendo lá no dia. Demorou em torno de umas 2 ou 3 semanas, né? Sim, o apontamento demorou. Tanto é que tinha lugares que nem tinha como marcar. Eu consegui achar nesse lugar que é mais afastado do que onde a gente mora. Então lá foi no lugar que eu achei e foi quase 30 dias para poder agendar. O agendamento demorou bastante e quando chegou lá ele ainda teve um pequeno probleminha, que ele foi com mais um amigo nosso que também não fala italiano e acabou que eles se enrolaram um pouco. E uma coisa que ele esqueceu de fazer é que ele só levou o passaporte, eu também nem me toquei. Ele acabou levando só o passaporte e ele tinha que levar esse documento que a questura deu para ele com o carimbo da questura da presença aqui na Itália, e ele não levou. Daí ele me ligou, falou, não, você tem que vir com a gente porque deu errado. E aí quando eu fui com ele, foi bem. Quando eu fui, não sei se porque a pessoa percebe que ela está falando com alguém que entende, eu não sei se tem um certo distrato, né? Quando a pessoa não fala a língua. O negócio deles é assim, eles não têm boa vontade, sinceramente, para estrangeiro assim, ele sempre não. Também não entende o que a gente fala, né? A gente não consegue falar bem a língua deles. Então assim, eles falam não e não. Ele não quer. Se a pessoa não fala a língua, ele simplesmente não dá muita atenção. Daí quando eu fui, o que ele perguntava eu respondia, então a gente não teve problema. Aí também como estava faltando esse documento da questura, né? Sim, que sem ela não faz como. Sem ela não teria como fazer. Eles estavam corretos, eles são muito certinhos questão disso aí. Sem o documento não existe, não tem jeitinho brasileiro, não tem forma não. Exatamente. Sem o documento você não consegue fazer as coisas aqui. É muito burocrático. E tá certo, né? Jeitinho brasileiro só existe no Brasil e mesmo assim para coisa boa ou para coisa ruim. Então... E depois também foi bem certinho, você já sai ali com uma folha impressa com o número do Codice Fiscale. Eles avisam que vai chegar a tessera, que é o cartão do Codice Fiscale depois de algum tempo, mas a gente ainda não recebeu o do Renato. Mas, segundo eles, chega. Então, ele vai ter um Codice Fiscale, que é um cartãozinho. Então, depois do Codice Fiscale, o terceiro passo, no caso, né? Seria fazer o contrato de afito para fazer a residência. Porque sem a residência, você não consegue dar entrada na cidadania aqui na Itália. E ele tem que estar num local, num apartamento que esteja no nome dele, um contrato, ou que ele seja convidado e a pessoa declare que ele está sendo convidado naquela casa, mas ele tem que ter um local que coloque o nome dele lá no interfone também, porque depois de algum tempo, depois de 10 dias que dá a entrada, o vigile, que é uma pessoa que trabalha no comune, vai passar para comprovar realmente que ele mora nesse local. Então, o nosso terceiro passo foi isso, a gente conversou com o dono do apartamento que a gente alugou. Eles fizeram um contrato pra gente de locação, tudo certinho, com o meu nome, o nome do Renato. Esse contrato tem que estar registrado na agência da Lentrate também, lá onde o Renato fez o CPF, que é um órgão que administra as finanças, impostos aqui na Itália de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E com esse contrato, a gente já fez o apontamento, inclusive esse apontamento vai ser amanhã, um agendamento aqui no comune de Novate Milanese, que é onde a gente mora, para a gente dar entrada nessa residência. Vamos levar todos os documentos traduzidos e apostilados da linha de sangue do Renato. Vamos levar esse carimbo de entrada, né, do país, lá da questura, o CPF, que seria o Codice Fiscale, e esse vai ser o nosso primeiro passo. Nossa, eu acho que nem sei qual passo mais que eu tô. Mas vai ser o passo, assim, para começar finalmente a dar entrada nessa residência e começar a cidadania italiana, finalmente. Inclusive, eu conversei com o comune e eles disseram que aqui no comune de Novate, a média para entregar a cidadania italiana está em torno de 6 meses, que seria um prazo até razoável, né? Mas pode chegar antes. Pode ser antes ou pode ser depois. Vamos ver agora com esse finalzinho. Mas o importante aqui é ter o documento da Retevulta para poder já você trabalhar, né? Fazer as coisas que tem que fazer, porque a conta não para de vencer, ela não espera, né? Então tem que pagar os boletos. A ansiedade do Renato agora é essa, porque assim que ele pega a Retevulta, que seria o recibo, o comprovante de que ele já deu entrada nessa documentação para se tornar um cidadão italiano, ele já consegue trabalhar. Tem empresas que aceitam contratar pessoas somente com esse comprovante. Então, antes do documento dele chegar, ele consegue arrumar um emprego somente com esse comprovante de entrada de documento, digamos assim. Outra coisa, vem para cá, estuda, porque querendo ou não, muito importante, 70% é saber falar italiano.
Os outros 30 você divide do jeito que você quiser. Sem ali você não faz nada aqui, nada. Eu falei com ele muito tempo sobre isso. Ele estava estudando no aplicativo de celular, mas realmente quando você vem dar de cara com o italiano, lidar com a pessoa, é muito diferente. Se você não entender, você realmente fica perdido. Tem trabalho difícil, até trabalho é difícil você conseguir, até para lavar prato, porque você tem que comunicar tudo, comunicar. Então aquele ditado, quem tem boca vai arruma, pode até chegar, mas vai demorar, viu? Não é fácil assim não. Se essa boca falar italiano, chega, né? Mas não é fácil. Bom, a gente vai ficando por aqui. Só fizemos o vídeo para realmente atualizar a nossa situação, falar que meu marido chegou, que agora finalmente estamos dando a entrada na cidadania. E o seu recadinho? Gente, nos próximos capítulos, hein? Próximo Spoiler. vídeo nós vamos chegar e vamos comentar sobre como foi trazer o Baruch, né? Nosso vira-latinha, e como foi despachar o Sansão como carga viva, né? Falar sobre os 2 vídeos, então aguardem, tá? Próximo vídeo, não percam. Vamos fazer um vídeo que seria a parte 2, né? Que eu já fiz um vídeo de como foi a preparação para sair com os cachorros do país. Só que dessa vez ele vai contar na pele como foi viajar com o Baruch na parte de baixo do porão, que ele foi uma aflição danada. Depois vocês vão ver ele contando como foi. E também como foi despachar o Sansão. O Sansão, de certa forma, foi um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque foi uma empresa responsável. Então a gente ficou... Sofreu, foi desde quarta-feira para chegar aqui segunda-feira. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 6 dias para poder chegar aqui na Itália. Isso aí a gente vai contar tudo certinho, vocês vão entender melhor. Botar valores, tudo certinho. Para quem quiser trazer cachorro para cá, quando vier, você pode... Vamos explicar tudo certinho. Se você quiser trazer seu cachorro para cá, é só acompanhar o vídeo. Então a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Aguardem. Tchau.